Perfeito. Então, o objetivo desse vídeo é de mostrar como é a formação da aurora sistêmica. E é interessante também o nome aurora sistêmica, que é um despertar de uma nova luz, de um novo dia. E vamos começar com esse início. Almir, de onde surgiu a ideia de fazer a formação em constelações familiares? Porque antigamente só trabalhavam com as vivências ali, um curso ou outro. De onde surgiu essa ideia? Começou com uma conversa entre o Homero e eu, um dia tomando um café, e a gente percebeu que a gente estava mais ou menos no mesmo momento, né? Que as pessoas que procuravam atendimento de constelação comigo ou com ele começaram a perguntar sobre se a gente ensinava isso, né? E até então, todos os que me perguntavam, eu indicava para o Renato, que tinha sido nosso professor, e o Homero estava fazendo a mesma coisa. E eu acho que foi ele que me disse assim, só que eu estou pensando aqui que a próxima vez que me perguntarem, eu vou falar que eu ensino isso. E aí a gente começou a ousar pensar nisso, né? E então também o Homero é que deu a ideia da gente convidar uma mulher, né, para estar junto com a gente, e ele propôs a Marisa, que foi aceito pela nossa Assembleia por unanimidade, foi votação unânime, e aí a gente começou a montar um roteiro inicial da formação, tal, com base no roteiro que a gente tinha vivenciado como aluno, né? E foi assim, né, Homero? Sim, foi dessa forma. E nós tínhamos já um modelo em mente, né? Nós começamos a conversar sobre ele, começamos a desenvolver o conteúdo. Antes de iniciarmos, nós mostramos esse conteúdo para o Renato, né? Nós fomos lá conversar com ele um dia, ele olhou o conteúdo na ocasião, também aprovou, era parecido com o que a gente tinha recebido de formação, né? Sim. E foi dessa maneira. Aí começamos. Como já tinham pessoas perguntando, Sim. então a primeira turma, ela já estava, bem dizer, pronta, né? Assim, para acontecer. Tinham pessoas esperando já por isso. E hoje, quantos anos depois? 12, né? 12 anos depois, com diversos aprimoramentos dentro dessa formação. Marisa, qual que é o propósito da formação? É formar consteladores somente, ou as pessoas constelam as próprias questões? A proposta, ela é mais ampla. Ela não só pensa e visa, né, a formação de consteladores, mas ela visa também um autoconhecimento, um olhar para as questões sistêmicas de cada aluno, de maneira que isso vá ampliando a sua consciência e vá ampliando a sua possibilidade de estar em paz com o seu próprio sistema. Então, é um caminho que possibilita para quem quer ser facilitador essa possibilidade, e para quem não tem essa pretensão, que possa ampliar o seu olhar para as suas questões. E é um leque de questões, né? Uma questão. Vai olhar para as questões profissionais, para as questões de saúde, para as questões de relacionamento. Há uma gama bastante elástica para esse olhar. Sim, a formação ela tem diversos módulos. Nós vamos já na sequência falar sobre ele e dá para perceber que é bem abrangente. E um dos diferenciais, porque eu já vi cursos de formação de constelações familiares em 10 sessões. Entretanto, um dos diferenciais aqui da aurora sistêmica é a carga horária.
Homero, por que essa carga horária extensa? Como que isso influencia no trabalho com as pessoas e na formação também? Porque nós acreditamos que a formação em constelação familiar, ela é muito mais do que a transmissão de um conteúdo teórico. A formação, ela é um processo de transformação interna, não só em questões pessoais, na maneira de olhar a vida, na maneira de abordar as questões pessoais, como o desenvolver de uma estrutura interna para você atender pessoas no futuro, que é a proposta de uma formação. Então, se a pessoa recebe isso muito rápido, sem vivenciar esse processo, sem experienciar essas conexões, sem olhar para as questões pessoais, nós acreditamos que ela sairia da formação até com o conteúdo teórico recebido, mas sem ter desenvolvido o que é o essencial na constelação, que é a conexão com as informações, o sentir, o perceber, o sintonizar-se com o outro para poder encontrar as questões que são veladas dentro do sistema familiar. Então, por isso, esse tempo para a formação, para que a pessoa possa não só assimilar o conteúdo, mas trabalhar-se e desenvolver-se na capacidade de aplicar essa ferramenta. Sim. Almir, e vocês já ministraram muitas turmas de formação? Quantos alunos passaram por vocês, mais ou menos? Olha, tem uma coisa que a gente não é assim, muito preocupado em registros formais de quantidade de alunos, mas outro dia, Sim. dando uma olhada nisso, né, e tentando chegar num número, nessas 30 e poucas turmas, entre as turmas já finalizadas e as turmas que estão em andamento, já foram mais de 450 alunos. E dentre essas pessoas que passaram por essa formação longa, quais benefícios você percebe com relação aos participantes? Um pouco como a Marisa e o Homero já falaram, acho que o principal ganho é a oportunidade de passar sua vida a limpo, sabe? O pessoal olha para a sua relação com a sua origem e, a partir daí, ela olha para a maneira como ela está diante da sua própria vida, né? Em todos os aspectos da vida, né? O lugar de cônjuge, o lugar de pai ou mãe, o lugar de irmão, ou as questões envolvendo profissão, saúde, né? Esse eu acho que é o principal ganho. E muitas pessoas entram com o objetivo de se tornar consteladores. E isso é praticamente, vamos dizer, a cereja do bolo, né? Tem pessoas que entram apenas com o objetivo de autoconhecimento e transformação pessoal e acabam se descobrindo como possíveis consteladores. E alguns depoimentos que a gente tem dão conta do seguinte: a pessoa sim, recebeu tanta coisa boa para a sua vida que parece que brota uma vontade de poder levar isso para mais pessoas. Certo. Não é exatamente a aquisição de uma nova profissão ou algo assim, mas é um movimento no sentido de procurar dar aquilo que a pessoa recebeu durante a formação. E aí, mesmo sem ter essa intenção inicial, às vezes a pessoa começa a atender pessoas e fazer o trabalho de constelação muito em função do que ela descobriu, né? Que para muitas pessoas vai bem além do que seria a expectativa inicial, em termos de bem-estar, de solução para as questões existenciais, de relacionamento e tudo isso aí. Como eu fui aluno Né? da formação algumas vezes,
Tem uma coisa bem bonita que você menciona no começo do curso, Almir, que é: vamos tirar a fotografia da turma agora no começo e agora no final. Que tipo de mudança que você percebe, Almir, das pessoas? Basicamente parece que a pessoa está mais viva, né? Existe uma alegria, uma leveza, uma energia, né? Às Muito vezes até boa. mudança de roupas da pessoa. Eu já vi durante o treinamento também as pessoas mudarem o jeito como se vestem. Então, mas tudo isso como consequência de algo mais interior, né? Isso. Acontece, com certeza, mudanças visíveis, né? Mas que refletem o que está acontecendo dentro, né? Isso que é mais legal e a gente percebe que acontecem coisas que fazem com que a vida nunca mais seja a mesma. E isso não é um exagero e também não é uma mistificação. É uma coisa que a gente constata, que as pessoas falam frequentemente, a formação em constelações foi um divisor de águas, usam esse tipo de expressão, né? O que nos dá uma ideia de que aquilo que aconteceu com a gente, né, que aconteceu com a Marisa, com o Homero e comigo, durante o nosso esforço, né, para fazer a nossa formação, a gente está conseguindo transmitir também para outras pessoas. É isso que eu vejo, tá? Perfeito. E existe uma outra coisa também, Marisa, que é as pessoas poderem fazer isso em grupo. Vai acontecendo uma conexão das pessoas no grupo também. Um acolhimento maior entre um colega e outro, porque nós vemos ali as raízes de algumas questões e vamos percebendo também como o colega dá passos, como é essa interação entre as pessoas do grupo. Então, essa visão que vai acontecendo naturalmente através dos encontros é um fortalecimento, né, do grupo, do próprio grupo. As pessoas vão ficando mais confiantes em se mostrar, em mostrar as suas dores, mostrar as suas entranhas, digamos assim, com uma confiança tão grande, tão espontânea, que traz ainda mais benefícios para esses alunos, porque é uma entrega, né? E essa entrega nos deixa, assim, muito leves na situação. Às vezes temos um pouco de acanhamento em falar sobre as nossas dores, mostrar algo doloroso da nossa vida, da nossa história. E essa convivência permite que isso saia com muita leveza, com muita tranquilidade, não sem dor, né? Não dá para dizer que não, que uma não é possível, mas com muita confiança. Há um vínculo de confiança e de amorosidade também, muito especial nesses nossos grupos. Sim, a formação ela é bastante completa, ela tem 16 módulos e dá para perceber que a proposta, de fato, é verticalizar, é se aprofundar. E em relação ao primeiro módulo, que é a abertura da formação, qual que é a grande revolução terapêutica que a filosofia, o pensamento sistêmico e o Bert Hellinger trouxeram para o mundo das terapias, Homero Zogby? Bom, a grande percepção que trouxe forma para esse trabalho foi a observação do Bert no sentido de que as questões elas não ficavam restritas ao indivíduo, não ao que acontecia na história do indivíduo. Então, quando se olhava para as psicoterapias mais tradicionais, inicialmente acreditava-se que o que se passava na vida de uma pessoa estava totalmente ligado ao que tinha acontecido com essa pessoa na infância.
E o Bert pôde ter percepções que foram além disso. Ele pôde observar que muitas questões que acontecem na vida de uma pessoa têm as raízes disso na história da família e não na história, na biografia da própria pessoa. Então, com isso, descortinou um novo cenário de possibilidades para encontrar as raízes dessas questões e, junto com isso, foi se observando outros pontos, como sentimentos que podiam ser adotados dentro do sistema familiar, ou seja, padrões de comportamentos, de sentimentos, de destinos que podiam se repetir com novos membros daquela família, mesmo sem conhecer a origem desses acontecimentos ou de certas desordens. E, avançando nisso, Bert foi percebendo o que seriam essas desordens, que foram as grandes observações do Bert Hellinger, que norteiam o trabalho de constelação, que ele chamou de ordens do amor. Então, o grande ganho com esse olhar sistêmico é perceber que, quando se trata de qualquer questão, ela não fica restrita ao eu, né? Ela sempre tem raízes mais amplas, ela sempre chega ao nós. E que nós estamos conectados a um sistema familiar, falando aqui de família principalmente, porque isso pode ser em relação a outros sistemas, mas principalmente falando de família, que isso tem uma grande força, uma grande influência sobre nós. Então, nesse sentido, o pensamento sistêmico trouxe esse ganho de percepções para chegar às causas das questões. Sim. E o que o aluno aprende nesse primeiro módulo, Homero, além do pensamento sistêmico? Ele vai aprender sobre esse pensamento, vai começar a conhecer quais são essas ordens do amor e os níveis de consciência, como isso interage, como isso atua na vida das pessoas, como nós estamos suscetíveis a essas ordens, mesmo sem conhecê-las, e também começa a ensaiar as primeiras percepções do sentir essas informações, do sentir essas questões. Tudo isso ele vai perceber no primeiro módulo. Então, no primeiro módulo, ele já entra em contato com a base desse trabalho, o que norteia esse trabalho. E não só entra em contato de forma teórica, mas entra em contato com isso experienciando, vivenciando coisas. E, Marisa, já no módulo 2, com que o aluno vai entrar em contato nesse módulo? Nesse segundo módulo, ele vai olhar para as possíveis desordens, né? No primeiro encontro, trazemos as ordens, as grandes observações que fundamentam esse trabalho e o pensamento sistêmico, né? Então, as ordens sistêmicas. E como que, em desordem, isso pode desequilibrar, trazer dor para cada um de nós e para o nosso sistema. Como que um amor que permeia ao sistema pode levar a adoecer. Adoecer no sentido assim, de eu não ter um relacionamento, de eu não estar bem com a saúde, de eu não estar bem no meu trabalho. Sim. E buscamos esse mesmo amor de um outro lado, de uma outra maneira, um amor que cura e não um amor que adoece. Um exemplo disso é o amor mágico. Como que é esse amor mágico, Marisa, que vai ser visto nesse módulo também? Então, esse amor mágico desenvolvemos muito cedo, né, na nossa convivência familiar. Percebemos as tristezas dos nossos pais, as suas dificuldades, e como crianças e inconscientemente temos um grande desejo de salvá-los, tirá-los dessa dor, tirá-los dessa tristeza. Decidimos que vamos fazer isso. E isso é mágico, porque não conseguimos fazer isso, né? E crescemos
sofremos com isso. Ficamos adultos e ainda temos essa ousadia de achar que tiraremos as dores dos nossos pais e os curaremos. E perceber isso pode nos tirar de um lugar que também nos entristece, que muitas vezes também nos adoece. É buscar um amor do adulto em relação ao pai, à mãe, e perceber que a ordem é que os grandes, os maiores, os que chegaram primeiro, cuidam dos menores, e não vice-versa. Então, isso fundamenta um pouco o amor mágico, que, é claro, para falar rapidinho dele, parece estranho, mas Sim. é algo que parece que nenhum de nós ficou livre. Todos nós, em algum momento lá da nossa infância, tenramente, decidimos salvar os nossos pais. E sair desse lugar é um passo para o reencontro de um amor adulto em relação aos nossos pais. E trazer a leveza. Sim. E é interessante que cada módulo vai levando a uma extensão do como os nossos relacionamentos se dão e como eles nos influenciam. E é exatamente esse aspecto que é visto no terceiro módulo, Almir. Almir, como esse módulo dos relacionamentos nos ajuda na vida e o que é visto nesse módulo 3? Olha, eu acho que tem um momento importante da formação onde a gente começa a se aprofundar um pouco naquilo que nós sentimos, né? Normalmente, nós somos guiados pelo que sentimos. E existe uma ideia de tudo que a gente sente parece que pertence a nós, né? Então, gradativamente, a gente vai começando a perceber que existem tipos de sentimentos que são diferentes e que muitas vezes nós levamos pela vida como se fossem nossos. E isso não é assim, né? Então, aquelas imagens da infância que normalmente resultam em distorções do amor, né, que nós chamamos de desordens, né, que apesar de existir o amor, parece que a vida não flui. Isso também se reflete na nossa maneira de nos relacionarmos, inclusive o relacionamento afetivo, que é um dos campos mais importantes, né, das relações humanas. Então, a maneira como nós olhamos para os nossos pais e para a história deles, nos impacta fortemente. Então, um dos grandes aprendizados é esse de conseguir olhar os nossos pais, como eles realmente foram, como um passo decisivo para a gente tomar a nossa vida com realismo, com uma noção clara do que de fato aconteceu e com uma boa aceitação da história, como quer que ela tenha sido. Então, Sim. no desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, a proposta da formação como primeiro passo é olhar com naturalidade para aquilo que é assim a história de vida o primeiro casal da nossa vida, que são nossos pais, e conseguir identificar o que pertence a eles e o que pertence a nós. Então, novas imagens começam a ganhar força para que a gente possa estar mais preparado para a felicidade, né? Vamos dizer assim, para uma boa história, para uma boa maneira de estabelecermos nós os nossos vínculos afetivos, a nossa história adulta. Sim, esse módulo ele é tão abrangente que tem dos relacionamentos que ele é abordado no módulo 3 e o 4 também. O 3, relacionamento entre pais e filhos, e o 4, relacionamentos entre casal também. Só uma pitada, Almir, como que os relacionamentos anteriores podem influenciar nos nossos relacionamentos atuais?
Olha, podem nos ajudar muito se a gente reconhecer que tudo que eu vivenciei antes de eu estar aqui onde eu estou foi um caminho para que eu me aprimorasse como ser humano, para que eu me desenvolvesse e para que eu ganhasse experiência de vida. Então, se eu olho assim para os meus relacionamentos anteriores, eles são muito importantes para que eu possa ter hoje uma boa vida, um bom relacionamento. Agora, o que a gente encontra com muita frequência não é isso, né? No senso comum não se tem isso mesmo. É uma atitude assim que a pessoa ou ela se enche de culpa pelas escolhas que ela fez, ou então ela se considera vítima de um encontro infeliz e às vezes se atribui assim uma espécie de sentença de que parece que ela não nasceu para dar certo nos relacionamentos. Então, uma das coisas mais legais que acontecem é que a pessoa também vai revisitar a sua história afetiva e vai se encontrar com tudo que a motivou a fazer os movimentos que levaram ela a ter, por exemplo, um primeiro casamento que durou um tempo e depois acabou. E às vezes acaba de uma maneira um pouco tumultuada, né? E deixa marcas. E trabalhar com isso para encontrar, né, uma visão produtiva, proveitosa das experiências de vida do passado, é um trabalho muito importante que a constelação nos permite, tá? O chamado ressignificar a nossa própria história. Tá? Certo. E aí tem um módulo bastante curioso, que é o próximo módulo, módulo 5. Marisa, o que é pedagogia sistêmica? O seu áudio, Marisa. Esse módulo chega complementando esse encontro que abordamos as relações de casal, né? Ele vem como um olhar para as crianças. Um olhar para as crianças que fomos. E esse olhar para a criança que fomos em relação à escola. Como é que tivemos na escola esse grande portal para a vida, né? Para a nossa vida profissional, para a nossa vida em contato com o mundo além da nossa família, né? E olhamos, então, para o que chamamos de pedagogia sistêmica, que não é uma nova metodologia, é um olhar sistêmico, é um pensamento sistêmico que chega à escola através do professor, né? Através de uma vivência sistêmica, uma vivência com todas essas paragens que falamos até agora, né? Então, há uma exigência de uma preparação de um profissional que possa ir à escola com esse pensamento, com essa postura, e poder olhar para a escola com toda a sua contextualização, porque assim como nós não somos seres que estamos sozinhos, nós temos toda uma referência ancestral, nossos pais, nossos avós, bisavós. A escola, como uma unidade, ela também nos assolta, ela tem toda uma conexão com os órgãos que a determinam. E olhar para essa contextualização é uma arte e algo que dá um instrumento, uma ferramenta muito elástica para o professor. Ele também vai para a escola com a sua família, com o seu sistema, assim como os alunos, o diretor, o coordenador. Há um grande intrinca de encontros na escola, que quando você pode olhar para isso e olhar para essa contextualização, você toma uma outra postura que também te deixa mais facilitado nesse lugar.
Sim. Tem pessoas que têm dificuldades, às vezes, com uma progressão, um alto desempenho nos estudos, às vezes até como adulto. Tem muitas pessoas que estudam para concurso público e também tem, às vezes, jovens. Hoje tem muita constatação de déficit de atenção e hiperatividade. Já teve algum caso no qual levaram essas questões e as constelações sistêmicas auxiliaram nesse sentido, Marisa? Sim, o Bert trouxe, né, como um, uma grande, um grande desvelamento que as crianças que trazem dificuldades, e em especial na escola, elas também estão revelando questões do sistema. Para quem essas crianças olham, que não podem olhar para aquilo que está sendo apresentado no presente? Então, buscamos, quando pensamos nas crianças na escola, para onde elas olham. Uhum. Talvez para onde olharam os seus pais quando crianças. E por que elas continuam ainda olhando para esse mesmo lugar? Agora, uma coisa que é importantíssima dizer é que a escola não é um espaço terapêutico. Nós olhamos isso no nosso curso, nós estamos afastados da escola. E o que a escola pode fazer no momento com essas questões que ela observa é um encaminhamento para quem possa olhar para isso. Mas não o professor está na escola para cumprir a função de docente, é para ele estar lá. Se ele tem uma instrumentalização, isso o favorece, mas não é ele que vai fazer uma constelação do aluno, não é para isso que ele está lá. Então, isso é importante que fique muito, muito claro. O professor está na escola para ensinar. E quando olhamos no módulo, muitas vezes possibilitamos com esse olhar que alguma coisa que se arrasta ainda com a pessoa possa dar lugar, dar espaço para novos aprendizados. Perfeito. E agora tem um módulo que eu acredito que ele é o mais extenso de toda a formação. Ele aborda o módulo 6, 7 e 8. E essa extensão não é à toa. Essa extensão tem um porquê, que são os movimentos da alma. Homero, o que são esses movimentos da alma? Bom, esses módulos de movimentos da alma, eles já acontecem em uma altura avançada da formação, já estamos lá na metade da jornada, né? E eles têm a ver com um avanço também do trabalho de constelação como um todo, né? Desde o início, como eram feitas as constelações e depois como elas foram avançando, como elas foram mudando um pouco a maneira de se configurar. Os movimentos da alma essencialmente nos mostram que para algumas questões que nós vamos trabalhar, nós não temos naquilo que nós desejamos ou na nossa consciência pessoal, ou às vezes até na consciência do nosso sistema, uma solução já para aquilo ou uma resposta clara para aquilo. Então, o que isso significa na prática? Que muitas vezes, dependendo do nível de enredamento com algo ou de emaranhamento com alguma situação, até aquilo que desejamos como solução pode estar distorcido, até aquilo que uma pessoa busca como solução. Então, os movimentos da alma, ele é um aprofundamento dessa entrega àquilo que nos direciona à solução, aquilo que nos direciona à harmonização, e deixando claro que solução dentro do olhar das constelações não é exatamente alcançar um resultado. Solução é quando ficamos em paz com uma situação, quando alcançamos harmonia, quando alcançamos uma conexão maior com a vida. Isso é solução dentro das constelações. E muitas vezes, para nós
encontrarmos esse caminho para essa direção à vida, nós temos que estar abertos, disponíveis e nos entregarmos a movimentos que até então são desconhecidos para nós. São movimentos que nos conduzem a uma clareza, a uma consciência que até então ela não podia ser imaginada ou desejada. Então, esses módulos de movimentos da alma, eles nos aprofundam nessa entrega, nesse sentir e nesse confiar às forças que nos conduzem dentro da solução, que nos conduzem em direção àquilo que vai trazer harmonia, não só uma harmonia pessoal, mas também em todo o sistema em relação àquela questão. Porque muitas vezes a nossa família, como clã, como uma consciência, ela também precisa aprender algo novo, aprender um novo caminho. Uhum. E dessa maneira, esse aprendizado vem de um nível de consciência além da consciência pessoal e além da consciência daquele sistema. Vem de um nível de consciência espiritual, um nível de consciência além daquilo que nós conseguimos abarcar ou conseguimos perceber. Então, nesse nível de movimentos da alma, é uma confiança e uma entrega àquilo que nos conduz, principalmente. Quando nós chegamos nesse ponto na formação, por isso que são 3 módulos, porque nós vamos exercitando e desenvolvendo esse confiar naquilo que vai se revelando dentro das dinâmicas e, principalmente, confiar naquilo que nós percebemos como os próximos passos da dinâmica, pensando aí já na preparação do constelador, né? Porque primeiro ele desenvolve o perceber, o sentir o que está acontecendo, e em seguida ele precisa confiar naquilo que ele sente para que aquilo possa se movimentar. Então, basicamente, esses módulos eles são um aprofundamento na maneira de nos conectarmos às forças que atuam nas nossas questões, nos nossos sistemas familiares, e que elas vão ficando cada vez mais sutis, cada vez menos palpáveis, né? No sentido de inteligir aquilo que está acontecendo. Sim. Então, quando nós olhamos para esse nível de constelação, onde já estamos entregues ao movimento da alma, nós percebemos que, ao invés de buscar uma constelação que vá até o final e que mostre ali uma solução, ou que às vezes acabe com um desfecho perfeito, nós percebemos que quando o essencial se mostra, ali já pode ser interrompido, porque essas forças continuam atuando. Então, uma constelação não termina quando acaba a dinâmica em si, ela começa. E quando essa consciência do nosso sistema familiar percebe um novo caminho, toda a história do nosso sistema familiar entra em movimento para uma nova harmonização. Então, esses níveis de trabalhar com os movimentos da alma são profundos, são riquíssimos e são fascinantes à medida que vamos percebendo que, quando nós buscamos encontrar a harmonia ou uma reorganização para algo, todas as forças que atuam no nosso sistema familiar contribuem e colaboram para que algo se movimente positivamente. E, além dessa contribuição, nós percebemos também que soluções ou caminhos se mostram de forma que nós antes não podíamos imaginar. Então, isso é a nossa alma aprendendo. São níveis fantásticos e encantadores quando entramos aí. Eu pude vivenciar isso enquanto aluno. É interessante que nós podemos fazer várias constelações nossas
durante a formação. Nós podemos trabalhar muito com as nossas questões, e quando chega nesses movimentos da alma, é bem curioso como algumas coisas que nós tínhamos dificuldade lá no início, até algumas constelações que foram feitas, obtêm um desfecho muito, como você colocou, harmonioso, quando a alma se movimenta. De fato, tudo está conectado. E você falou agora acerca da confiança do constelador. E o próximo módulo fala exatamente sobre isso. O módulo 9 é a postura que nós devemos ter, não só como constelador, mas uma postura interessante também diante da vida. E, Almir, como é dentro dessa postura do constelador, o perceber o não dito, por exemplo? Olha, o que a gente nota é que conforme a gente se expõe às constelações, nós vamos adquirindo uma capacidade de sentir, de perceber, de estar, vamos dizer, mais receptivo àquilo que nós chamamos do campo, o que o Bert chamou do campo ciente, né? E que nós nos acostumamos a chamar de campo mórfico, campo morfogenético, que é o quê? É essa base de memória que está, de alguma forma, compondo toda a experiência das sucessivas gerações que me antecederam e as suas experiências marcantes que ficam, vamos dizer, que compõem esse campo, né? Então, isso que alguns também chamam de um campo de memória, ele é muito vasto, muito profundo, e conforme nós nos expomos, a gente aprende a confiar naquilo que a gente sente desse campo. Então, a postura do terapeuta sistêmico, ela é diferenciada em relação a um terapeuta que trabalha com outras metodologias, porque a gente, primeiro, precisa, não é só admitir racionalmente, mas a gente precisa reconhecer que aquilo que compõe a experiência de vida de um ser humano é totalmente desconhecida para a gente. E quando a pessoa nos diz alguma coisa sobre aquilo que a incomoda, aquilo que ela precisa curar, aquilo que ela precisa vencer como um padrão que ela não quer mais viver, aquilo é só uma parte da verdade. Então, não é que o que ela está trazendo não seja verdadeiro, ela sente aquilo, ou ela descreve o problema que ela quer resolver. Só que aquilo que ela consegue dizer é apenas uma parte, e normalmente uma parte muito pequena do que compõe essa memória ancestral. Então, quando ela nos conta alguma coisa, ela abre para nós a possibilidade da gente começar a perceber nas entrelinhas, ou naquilo que não é dito, quanta vida, quanta experiência, quantas repetições de histórias podem acontecer. Então, na postura do terapeuta sistêmico, é um movimento muito importante que a pessoa se abra para essa possibilidade de que existe muito mais sobre a vida daquela família, a vida daquele sistema, do que aquilo que está sendo expresso através das histórias que o cliente ouviu ou que ele viveu e que ele conta para a gente quando a gente está atendendo a ele. E é exatamente isso que a constelação vai nos revelar. São coisas que não foram ditas ou que, a partir daquilo que foi dito, a gente vai descobrir, junto com o cliente, uma riqueza de vivências que podem representar recursos que vão ajudar a pessoa a sair da situação que ela está e conseguir dar passos adiante no seu progresso, na sua cura,
na sua reconciliação, seja lá o que for que ela está buscando com a constelação. Então, existem muito mais coisas que não são ditas do que aquelas que são ditas, mas não necessariamente porque a pessoa omite, é porque ela não sabe, não são conscientes dessas vivências. E a constelação nos revela aquilo que é necessário ser revelado para desembolar a vida, desemaranhar, ou, como diz com muita propriedade a Marisa, sair do enguiço. Sim, sim. E tem uma grande diferença dentro dessa formação, dentro dessa postura do terapeuta sistêmico. Eu, quando fiz a formação, tinha várias pessoas que já eram psicólogas, psicanalistas, vinham de outras linhas analíticas de terapia. E a constelação, nesse sentido, traz um diferencial, que é além dessa parte analítica, é uma parte que é mais vivencial, ou além do vivencial, essa parte sistêmica. Daí essa postura de nós sairmos daquilo que tem na nossa mente para olharmos para esse campo ciente, Elmer. Veja, aí você me faz pensar em algumas coisas que o Bert Hellinger também descreve, né? Que ele fala em 2 caminhos para se chegar ao conhecimento, né? Sim. Existe a metodologia cientificista, que é o que normalmente se conhece como ciência, que é aquele conhecimento que é baseado em tentativa e erro, em acúmulo de casos, em estatísticas, em experiências que podem ser replicadas aqui no Japão, na África ou em qualquer lugar. Isso é normalmente considerado ciência. Só que essa é uma ideia, é uma definição de ciência. Na constelação, o conhecimento ele vem através do que a gente chama de fenomenologia, a partir da observação do fenômeno. Isto, muitas vezes, pode ser até refutado, né? Tem gente que diz que constelação é uma falsa ciência, porque não tem vamos dizer, esse rigor estatístico, ou não se procura esse caminho cientificista, que é daquela definição de ciência que nasceu com o iluminismo, né? Sim. No entanto, a observação dos fenômenos, ela revela conhecimentos, né? A própria física, nos seus primórdios, né? O ponto de partida da física sempre foi a observação dos fenômenos. Antes de querer criar conceitos e ideias, a observação do fenômeno trouxe os primeiros movimentos do conhecimento sobre ciências consideradas hoje exatas, né? Então, a matemática, antes de ser o que ela se vê na natureza, as proporções, as formas e tudo aquilo que se traduz em números e que está presente na natureza. Então, o conhecimento fenomenológico, ele é uma forma de conhecimento. Ele apenas não se enquadra naquela definição hoje praticamente hegemônica do que é ciência, que é aquilo que está nas academias, né? E que a gente olha com todo respeito, mas a constelação é diferente. Então, pelo menos para não ficar incomodando, eu não me preocupo em chamar a constelação de ciência, porque até explicar isso tudo demora muito. Eu digo que a constelação é um campo de conhecimento que pode trazer uma ajuda muito significativa para os dramas, para as dificuldades que as pessoas vivem, e que ela pode ser acessada por um outro caminho, que não aquele das terapias convencionais. E que, por incrível que possa parecer, é uma ajuda muito efetiva, muito consistente e que, às vezes, muda para sempre um olhar de uma pessoa para a sua própria história. Tá? Não sei se eu respondi exatamente, né? Perfeito, respondeu e foi além. É isso mesmo.
Mas foi para onde a sua pergunta me levou, tá? Sim, sim. E o módulo 10 é um módulo que trata sobre doenças, Marisa. Dentro desse módulo, como o sintoma pode agir como mensageiro? Bom, primeiro, Leandro, é importante enfatizar que nós não temos como facilitadores uma postura nem o compromisso de substituir um médico. Perfeito. Toda pessoa que chega com uma queixa de um sintoma de uma doença, o nosso primeiro questionamento é saber se a pessoa já está sob um tratamento, se ela já procurou um médico, porque o nosso caminho não é o caminho do médico, né? O Bert dizia que o facilitador, ele é um assistente de alma. Então, através desse sintoma, a gente busca também na sua ancestralidade o que aquele sistema está pedindo, o que aquele sistema está anunciando que precisa. E vamos por esse caminho, como um assistente de almas, buscar isso. E o que acontece com as constelações e os sintomas que se mostram é que após as constelações, muitas vezes o tratamento que a pessoa fazia, estava em curso, possibilita assim uma melhora muito grande à pessoa. Então, em nenhum momento nós desprezamos o tratamento médico, o papel da ciência na doença da pessoa. E buscamos um outro olhar para essa doença. Procuramos um outro olhar, um olhar da sua ancestralidade. E esse olhar, ele traz também uma contribuição, mas uma contribuição de outra natureza. E assim, olhamos a doença como um sinalizador. O que é que eu preciso olhar? Que ainda não olhei, foi necessário uma dor para que eu olhasse. E é nesse sentido que a contribuição das constelações se colocam, né? E o que a gente percebe é que quando o Bert começou a sua busca, né, de respostas para nós, né, ele teve como porta a família. E isso acabou se estendendo para outros sistemas, né? Sistemas empresariais, sistemas pedagógicos, para o direito. E também a saúde, ele traz essa contribuição, mas de uma maneira não buscar uma cura como busca um médico, mas como um aparato que pode ajudar o médico. Perfeito. É claro, quem está buscando a sua cura, né? Entendo, entendo. E, Homero, já no próximo módulo, o módulo 11, ele fala o que é a alma do negócio? Constelações voltadas para negócios. Bom, as constelações familiares, inicialmente, elas surgiram para questões familiares. Esse foi como ela nasceu, vamos dizer assim. E depois, com o passar do tempo, foi se observando que esse mesmo olhar, essa mesma dinâmica poderia ser aplicada a outras áreas e trazer também ferramentas, revelações, ajuda para se melhorar dificuldades, para se encontrar caminhos para soluções. Então, as constelações, uma das áreas para a qual as constelações migrou foi para as questões organizacionais, para as questões de empresa, né? E com esse olhar das constelações para as empresas, o olhar deixa de ser apenas um negócio onde você trabalha para ter lucro ou para
vender ou oferecer algum tipo de serviço. É um olhar que amplia as percepções sobre o que significa o mundo dos negócios, o que significa esse estar a serviço a partir de um negócio. Então, a alma do negócio é que uma empresa, ela também contém uma memória, ela também contém uma alma, ela também está conectada ao seu fundador, ela está conectada a um propósito, ela abarca muitas questões que muitas vezes até vão além das questões organizacionais, dependendo do tipo de empresa. Por exemplo, uma empresa familiar, ela pode abarcar e revelar questões que são do nicho familiar dos donos dessa empresa e não só questões de negócio. Então, esse módulo nós mostramos e olhamos para essas questões de negócio de uma forma mais ampla, buscando perceber a empresa como uma instituição viva, ao que ela está conectada, o que a sobrecarrega, o que dificulta muitas vezes o seu êxito e as suas dificuldades e, consequentemente, a sua realização com as pessoas que são os seus donos, são os seus gestores e as pessoas que atuam ali a serviço daquele negócio, a serviço de fazer com que aquela empresa cumpra o seu propósito. Então, é esse o olhar das constelações para as questões organizacionais. E além dessa visão, ela é empresarial, tem a visão do profissional, da pessoa em si, como, por exemplo, em relação ao dinheiro. O que o aluno, nesse módulo, pode ver nesse relacionamento dele com o dinheiro? O dinheiro, antes de mais nada, é uma energia, e uma energia a serviço da vida. O dinheiro, ele nos proporciona realizar coisas, ele está a serviço de viabilizar ideias nesse mundo dos negócios, e também o dinheiro, a sua abundância ou às vezes a sua escassez, também funciona de modo muito parecido com um sintoma de saúde, como um mensageiro. Quando o fluxo de dinheiro entra em dificuldade, muitas vezes ele nos sinaliza que algo está em desordem, que algo precisa ser olhado, que algo precisa ser reconhecido. Então, o dinheiro é uma energia que está totalmente conectado ao servir a vida e ao realizar. Quando ele, por algum motivo, não consegue alcançar esses objetivos, isso nos mostra que algo está ou pode estar em conflito ou em dificuldade dentro desse contexto. Então, o aprendizado para o dinheiro é que ele está a nosso serviço e nós precisamos atribuir a ele propósitos, atribuir a ele algo que contribua com a vida, mas que também ele é um revelador de desordens, muitas vezes, quando ele entra em escassez ou quando ele entra em dificuldade. Sim. E Marisa, nós temos vários conflitos no nosso cotidiano, alguns deles são prevenidos ou são solucionados através do direito. Tem um módulo sobre direito sistêmico. Por que existe esse ramo do direito sistêmico, Marisa? Então, esse tema, né, um tema apaixonante, que é o direito, né, nós não trazemos nenhuma proposta de mudança do direito, né, novo direito, o direito que rege, né, as causas e as questões é o mesmo, o nosso Código Civil é o mesmo, e vamos trazer para o direito um olhar que traz essas ordens que temos falado aqui o tempo todo, né? Como que essas ordens podem beneficiar quem está ou quem busca o direito, né? O dar e receber
ganha um holofote, ganha uma luz intensa, não só para a questão em si, mas aquilo que vem antes de nós, que muitas vezes pede um equilíbrio, pede uma recompensa ou pede uma consideração. E quando podemos olhar para isso, muitas vezes conseguimos chegar num fim processual em paz. Porque o que se percebe é que muitas vezes uma questão termina, há um julgamento e as partes saem descontentes. Então, olhamos para algo mais amplo, para algo que pode trazer paz aos términos processuais. E em relação às questões de família, né, as constelações têm trazido assim um caminho de reconciliação, de apaziguamento e enorme, de grandes resultados. E essa reconciliação não quer dizer os casais, por exemplo, voltarem-se a se casar, mas a olharem as suas questões, por exemplo, de um outro jeito, de um outro lugar, beneficiando as crianças, beneficiando os filhos e trazendo uma paz entre os casais que ficaram impossibilitados de continuar juntos. É esse o caminho que nós fazemos quando chegamos nesse módulo. E é bem interessante que os relacionamentos foram vistos lá no começo da formação, relacionamento com dinheiro também, agora mais para o final, e nesse módulo relacionado ao direito, quando as questões chegam, os conflitos chegam ao ápice, em geral chama-se um advogado ou convoca-se a justiça, e o olhar das constelações, que também está sendo usado nos fóruns, pode trazer harmonia para esses conflitos. Isso mesmo. E em nenhum momento a gente pretende também trazer uma verdade, mas sim olhar possíveis desordens sistêmicas. Certo. E no módulo 14, Almir, é sobre constelações organizacionais. O que são essas constelações e o que o aluno pode esperar desse módulo? Um pouco disso o Homero já falou, quando você perguntou sobre a alma do negócio, né? Sim. Na verdade, é a aplicação direta da metodologia das constelações para resolver questões objetivas que um negócio pode ter para resolver. Questões envolvendo estratégia, relações com o cliente, questões que têm a ver com produto, com embalagem, com marketing de maneira geral, e também questões que têm a ver com relações entre departamentos de uma organização, conflitos entre sócios, né? Às vezes a empresa já tem até uma longa história, né? E dois sócios tiveram um nível de convivência muito bom durante 10, 15 anos, e daí chega um momento que parecem que os sonhos desses sócios se distanciam. E, nesse sentido, muitas vezes, tem alguma semelhança com os casamentos, né? Que podem ter uma história muito boa durante alguns anos ou muitos anos, e, de repente, as pessoas envolvidas naquela relação, elas começam a caminhar por caminhos diferentes. Então, a aplicação de constelação em questões organizacionais, ela visa resolver, né, ou ajudar a resolver problemas em empresas, em ONGs, em organizações governamentais, né? Agora, é o tal negócio, né?
tanto no direito quanto nas questões judiciais, diretamente, ou em outras aplicações, a gente nunca sai totalmente da constelação familiar, porque as pessoas que são sócios do negócio, eles têm pai, têm mãe, têm uma história pessoal. Todos que trabalham numa empresa têm também sua história familiar. E aonde a gente vai na vida, a gente leva aquilo que compõe o nosso campo pessoal, a nossa memória ancestral familiar. Então, é como se as empresas fossem compostas por uma quantidade muito grande de famílias que estão representadas lá por membros dessa família. Então, a empresa em si também é um campo, né? Onde se procura trabalhar por um objetivo comum e onde se procura vencer desafios, vencer dificuldades, confrontar ideias, né? Então, hoje em dia já se comprovou, né, o quanto que as constelações podem ajudar diretamente em questões de negócio, seja questões financeiras, questões estratégicas, questões de ordem prática, organizacional mesmo, de estrutura da organização e assim por diante. Certo. E os dois módulos finais, o módulo 15 e 16, trata das constelações individuais, que é uma grande dúvida que se tem. Qual que é a diferença entre o atendimento em grupo e o atendimento individual, Marisa? Então, esses dois últimos módulos que nós trabalhamos, atendimento individual, ele conta já com toda a bagagem que o aluno tem dos 14 módulos anteriores. Então, ele já tem uma vivência que possibilita a ele poder trabalhar com essa ferramenta do individual, né? Muitas vezes, na impossibilidade da pessoa participar de um grupo, porque ela não quer ou porque esse grupo não está pronto nesse momento em que ela tem uma questão, as constelações individuais trazem o mesmo efeito, digamos assim, que a pessoa consegue num grupo. Num grupo, você vê as pessoas reagindo à situação. E o que você vê no atendimento individual são os bonecos que muitas vezes se mostram sorrindo, se mostram tristes, se mostram chorando, que tem a ver com esse campo fenomenológico, esse campo informativo que o Almir tanto esclareceu. Esse campo informativo, ele está para o constelador, para o facilitador, está para o cliente e parece que está também para aqueles bonecos. E eles trazem notícias, eles trazem as questões de desordens eventuais que o sistema tenha e como que isso pode ser encaminhado para uma ordem, né? Então, são os dois módulos finais muito ricos e que capacitam também a essa outra faceta desse trabalho, né? Incluindo aí as possibilidades de fazer online, que também oferecemos isso. Certo. E agora, como que nós podemos saber sobre as próximas turmas e investimento? Quais são os canais que possuímos de contato para isso? Almir? Bom, a gente tem o nosso site, né? aurorasistemica.com.br, onde qualquer pessoa que tiver interesse pode obter as informações básicas, que são as próximas turmas da formação, em que cidades elas vão acontecer, e o programa, que durante essa conversa aqui a gente deu uma passada geral por ele, mas que tem ali
um detalhamento um pouco maior de quais são os itens que constam de cada módulo, e a pessoa também pode fazer uma manifestação de interesse, e aí a gente faz contato e passa todas as informações adicionais que a pessoa precisar, tá? Perfeito. Homero, para concluir, Homero, Marisa, Almir, que mudanças viram nos alunos da formação após eles terem participado delas? Algumas. As mudanças são muitas, são perceptíveis e, embora nós evitemos algumas palavras como sempre, todos, né? Eu acho que essas mudanças dá para perceber em todas as pessoas que passam por essa jornada. Elas chegam de uma maneira, algumas com mais questões, com mais dificuldades, outra com as suas questões mais bem resolvidas, buscando apenas um aprendizado, mas no final é possível perceber que as pessoas alcançam uma maior leveza, uma maior clareza sobre a vida, sobre suas relações. Algumas pessoas alcançam até melhoras significativas em questões físicas, em alguns sintomas ou em outras dificuldades de ordem pessoal. Então, eu acho que um resumo do que nós percebemos é que as pessoas terminam essa jornada mais sintonizadas com e mais de acordo com a própria vida e com mais força de realização e de harmonização dentro dos contextos em que elas vivem.